Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer tê-los aqui novamente. Aqui quem vos fala é o Thiago Tadeu. Eu sou o Márcio. E hoje nós estamos aqui para falar sobre uma experiência espiritual gloriosa que o nosso irmão João teve. E esse tema nós vamos tratar hoje sobre algo conhecido como arrebatamento de sentidos. Tudo bem, irmão João? Paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, nossos ouvintes. Você que está tão longe aqui do Brasil vai estar ouvindo esse testemunho e vai ser para nós uma bênção edificante. Glória a Deus. Irmão João, me conta um pouco a sua família, de onde o senhor vem, em pequenas palavras, viu, irmão João? Nós somos 10 irmãos, nós somos filhos de sergipano. Meu pai é sergipano, minha mãe é sergipana. Mas é uma cidade que, quando meu pai chegou aqui em São Paulo, ele veio sozinho, deixou lá em Sergipe 5 filhos. E veio para cá sozinho. 10 anos depois foi que ele foi ver minha mãe. Então eu já sou da geração de São Paulo, nascido em São Vicente, eu e mais 5. Então 5 nasceram em Sergipe e 5 nasceram aqui em São Paulo. E eu fui o privilegiado, nascendo ali em São Vicente. A minha mãe, ela inaugurou a maternidade ali em São Vicente. Eu fui a primeira criança que nasci na maternidade nova em São Vicente. E depois, morando em Cubatão, eu me casei com 23 anos e Deus me deu 2 filhos. O Rodrigo foi o primeiro, que foi onde Deus deu para nós um milagre, né? O primeiro milagre da minha vida, assim que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus e logo veio o Rodrigo, e foi quando Deus mostrou a grandeza dele para conosco. A criança nasceu de manhã, às 7 horas, e nós ficamos numa alegria tão grande. Os irmãos têm uma ideia, a alegria do nascimento do Rodrigo, que eu deixei o carro no hospital, fui a pé para casa. Só fui dar conta que eu estava a pé quando eu cheguei no semáforo, que o semáforo fechou, e eu vi os carros parados. Aí eu pus a mão na cabeça, deixei o carro lá. Quando eu voltei, as enfermeiras estavam na porta assim, tudo esperando eu voltar para pegar o carro. E foi uma alegria tremenda. Porém, depois do almoço, eu voltei para o hospital, fiquei por ali, esperando o resultado, para se ela ia ter alta ou não. Quando foi 10 para as 7 da noite, estava ali eu, a tia dela e meu sogro. Foi quando ela deu uma compulsão muito forte, que se transformou depois em glaucoma e atacou o cérebro. Ela ficou inerte. E ali o desespero foi grande do hospital, o pessoal ali desesperado. E nisso, o meu cunhado Isaac, pastor, já dorme no Senhor, ele foi até o hospital e orou por ela. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ele, com poucas palavras, ele falou assim: João, você aceitou Jesus, mas você anda um pouco no mundo e um pouco na igreja, não está totalmente para ele, quer você inteiro. Faz um propósito com ele. Nós podemos desafiar Jesus também. Ele falou assim para mim. E eu confesso aos irmãos que eu não tinha palavra para falar com Jesus. Eu encostei a cabeça na parede e ali eu falei: Jesus, se tu me quer por inteiro, sem minha mulher eu não vou. Foi essa frase, saiu da minha boca assim, na simplicidade. Mas a simplicidade foi ouvida por Deus. Glória a Deus. E ali Deus fez um milagre que o médico surpreendeu, o médico, a medicina, todo mundo no hospital, porque o médico, ele deixou o atestado de óbito assinado. E a hora que ela parasse de respirar, era só para colocar o horário. E aí me mandou pegar ela, colocar num quarto para passar os últimos minutos com a família. E ali chegou o pastor João Flávio, que já dorme no Senhor também. O pastor João Flávio, ele da Brasil para Cristo Cubatão, orou por ela e falou: filho, creia, Deus pode todas as coisas, inclusive o que você pediu para ele.
desse jeito. Glória a Deus. E ali, quando a enfermeira falou que ia mudar ela de quarto, ela só falou para mim assim: quando eu voltar, você abre a porta para mim, para entrar com a maca, para pôr ela para outro quarto. E eu não sabia, nunca imaginei como é que era a presença de Deus. Tinha menos de 6 meses de crente. Eu não sabia como Deus agia, não tinha noção. E quando aquela enfermeira veio com a maca, eu abri a porta, mas fiquei estático de ver a glória de Deus. Que hoje eu entendo que era a glória de Deus. Na época, para mim, era uma luz iluminando em cima da minha mulher. E era um arco muito bonito, assim, em volta da cama dela por inteiro. E enquanto eu estava vendo, estava tudo bem. Mas quando a enfermeira chegou com a maca, o arco desapareceu. Então, é uma coisa que marcou. O que é de Deus é para nós, que cremos nele. Quem não crê nele, ele não mostra a glória dele. E isso marcou minha vida, porque naquele momento em diante, a Dalva levantou sozinha. Os aparelhos todos que estavam ligados nela, não sei como se desligou, foi tirado dela. Foi uma operação divina. E a Dalva sentou na cama, perguntando pelo filho dela. Uma mulher que estava inerte ali, o médico deu como morta. E nisso ligaram para o médico veio atender a gente. Ele veio de pijama. Aquelas pijamas antigas, listadinha. A gente não lembra, não usa mais isso. Ele veio do jeito que ele estava em casa. Porque ele achou aquilo acima da ciência. Acima da medicina, acima do conhecimento dele. E quando ele chegou no hospital, ele entrou logo no quarto. Aí quando ele entrou no quarto, a Dalva falou: ô doutor, tudo bem? Eu pergunto, Dalva, como é que você está? Eu estou bem, doutor, o que é que aconteceu? Então foi uma coisa que só Deus faz. E daquele dia em diante não deu problema mais nenhum. Está aí o moço trabalhando na obra de Deus, mas podemos dizer que foi um grande milagre de Deus. Eu não posso negar esse Deus. Glória a Deus. Nunca, porque essa foi a grande coisa que ele fez por mim. Glória a Deus. O irmão João tem muitos testemunhos, ele precisa vir aqui para contar o testemunho da conversão de seu pai, que é extraordinário, da sua mãe, da sua família. São coisas assim que eu já ouvi algumas, mas tem uma coisa que o irmão João é, o Tadeu, muito engraçado. A gente estava no mutirão aqui, e aí todo mundo trabalhando, chegou um tempo que a gente parou, não sei se foi para comer, para lanchar. Aí ele viu os meninos meio atabalhoados, falou assim: eu vou contar uma história para vocês. É claro que não cabe aqui hoje, mas no dia do podcast do testemunho nós ficamos devendo para você que está aí na sua casa. Pense numa história engraçada, Mas aí no outro sábado ele não veio, e alguns irmãos não conheciam ele, porque são novo convertido. Cadê aquele irmão boxeador? O boxeador não veio hoje, não? Não, ele é um senhor, ele está de férias do seu serviço, está descansando, não vai poder vir. Mas uma história assim, irmão, para você parar o podcast e rir, porque não dá para aguentar. Mas isso é para um outro dia, é o testemunho da sua vida. Nós vamos pôr algumas fotos aqui, não é isso, Rodrigo? Na sua casa lá, enquanto nós vamos botar a foto aqui, eu queria lembrar aos irmãos que nós já tivemos um podcast sobre a história da igreja. Em algum canto da tela aqui, o Rodrigo vai colocar o link do nosso podcast. Foi com o nosso pastor João Alves Correia. Tivemos também, além da história da igreja, tivemos... A Carta às 7 Igrejas. A Carta às 7 Igrejas, pastor Cleiton Mendes Zacarias. Uma bênção, foi uma bênção. Assim como no dia de hoje, vai ser uma bênção de edificação para você. Mas não deixe, vai estar no link, a descrição. E também... A Banalização da Graça. Isso. Pastor Mário Cardoso também foi extraordinário. E agora o irmão João, pastor João, sobre... o arrebatamento de sentidos. Muito bem. Vou mostrar algumas fotos para o senhor, irmão João. Não vale chorar, tá bem? Só diga quem é. Minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Mãe, irmão e A cunhada. minha mãe já dorme no Senhor, minha cunhada também já partiu. Aí é um galã. É o
irmão João e a Dalva. E... Como nós éramos bonitos. Ela continua, viu, irmão? Ela continua. O João já perdeu a cabeleira do camarada. O Rodrigo arruma essas fotos aí. Aí foi uma bobagem que eu fiz. Troquei meu carro. Peguei esse carro pra ir pra lua de mel e deixei o meu SP2 com o camarada. Não sei por que eu fiz isso. Até hoje eu não entendo. Esse carro, o câmbio dele era em cima. Então, de vez em quando travava, eu tinha que parar no trânsito lá em Guarujá, levantar a tampa do motor para destravar com a mão, suja de graxa. Meu Deus, que transtorno esse carro me trouxe. Aí a casa do meu pai. O bebê quem é? Aí é o Rodrigo. Rodrigo. Ele não ia pôr a Suelen, mas nem pagando. Aí é o Rodrigo. Ali já é a Suelen. Você me perdoa, irmão Rodrigo. Falei mal do irmão Rodrigo, ele botou uma foto da Suelen. Ali é a Brasília que meu pai tinha. Aí o Rodrigo já avançado na idade, o Rodrigo, olha lá. A Suelen. Era sério o Rodrigo, agora o Rodrigo ri muito. É. Ali é o João com o bigode grande. Essa criança no colo da Suelen, eu não sei quem é. E a Dalva ao lado. Acho que o Rodrigo não sabe também não, senão ele tinha falado. E é o meu filho já casado. Isso. Com a Márcia. Márcia. Aí a Sueli e o Fernando. Também minha filha já casando. Assim como a Márcia, esse moço é diferenciado. Tá aí, onde foi isso aí? Vila Sônia. Isso. Essa igreja me guardou muita. Será que é madeira ainda? É de madeira? É alvenaria. Alvenaria. Aí, formatura do Ibades. Sem bigode. Que maldade fizeram. Aí é os quatro, né? Tudo paletó igual. 5 com o pastor Zé Pereira. Sim. E o engraçado é que o pastor Miltinho também estava de paletó cinza nesse dia. No mesmo dia. Incrível, vamos cantar os 4 ali. Esse aí é o pastor Correia. Me ensinou muito, aprendi muita coisa com esse homem. Pouco tempo fiquei com ele, aprendi muita coisa. E o pastor Zé Pereira, que está ali, também enriqueceu muito minha vida, de fé, né? Sim. Muito fé. E aí, na saída para Israel, ali eu voltei com o bigode de novo, ó. Pastor Batista, pastor Heraldo, tá a turma toda aí, ó. Pastor Zé Carlos. Aí foi de frente ao Mar Vermelho. Pastor Roque tá ali, missionário Ayrton. Jango tá ali uma também. turma boa aí, viu? Filhos de Deus. Aí foi o aniversário da Dalva Rodrigo, o meu. Aniversário da Dalva. Tá ali a equipe ali, o trio ali, ó. Júlio César, Heloísa e Natan. Os 3 juntos lá em casa são uma bênção para nós. Só traz alegria. Glória a Deus. Bom, irmão João, Pois não. vamos entrar então no tema proposto para hoje. Certo. O que você tem preparado aí para nós? Como que a gente vai entrar nesse assunto aí? Sobre o Quer ler algum arrebatamento. versículo ou quer ir... Bom, é importante ler um versículo, né? Que é bom. Leia para mim, irmão, o João 14, primeiro. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, as muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Certo. Primeira ou é a segunda Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses 4:16. 4:16. 15, 16 e 17. Para ser mais. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Depois o Márcio pode ler também 1 Coríntios 15, 51.
Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, 53. no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Certo. Então, os irmãos observam que o nosso arrebatamento, o que vai acontecer com a igreja, eu vou expor um fator bem simples. É o cumprimento da palavra de Deus através do Filho, prometendo morada eterna para nós, e também o último estágio da igreja na face da terra. Esse é o principal para nós. Por quê? O nosso desejo como cristão é ser arrebatado um dia, seja pela morte, estamos firmes com Cristo, ou então, se estivermos vivos, teremos o privilégio de um abrir e piscar de olho, ser transformado e ser assunto no céu. Porque Paulo, quando ele comenta esse assunto, ele já esperava o arrebatamento naquela época. E ele, até na leitura que o nosso irmão Márcio fez, ele fala, nós que estivermos vivos. Então ele já punha ele como parte do arrebatamento. Então os irmãos vejam que no decorrer da história da igreja, todos que serviram, que compreenderam a crucificação de Cristo, a ressurreição e o assunto no céu, eles tinham o propósito de esperar com muita esperança a vinda de Jesus para buscar a igreja. E quando nós lemos João 14, nós vemos a expressão de Jesus, né? O cuidado dele conosco, de querer ele para nós, para ele mesmo. E não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se eu for, vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então é uma colocação muito divina. Isso dá uma esperança para a gente maior ainda, dá uma segurança, né? Porque é uma promessa de um santo, daquele que tem através da sua palavra, cumprido todas as coisas. E depois nós vemos no arrebatamento o cumprimento dessa palavra. Quando a igreja for resgatada, se cumpre a palavra de Deus. Quer dizer, eu aprontei já, está tudo pronto, agora chegou a hora de buscar vocês. Então, a Bíblia diz que o Senhor, Deus, vai dar a ordem de buscar a igreja. Então, a voz do arcanjo vai ser ouvida. Por quem? Por nós? Não, a igreja não vai ouvir a voz do arcanjo, mas o soar da trombeta a igreja vai ouvir. E existe uma outra passagem que a gente tem como uma colocação para nós que já estivermos nas nuvens esperando por Jesus. Costumo pregar que Jesus vai estar lá esperando conosco. Não. Numa festa, o principal da festa, ele não está antes dos convidados. Então eu acredito assim, a trombeta ressoará, aí Jesus aparece para nós nas nuvens. É coisa tremenda. É coisa inexplicável, irmão Márcio. Então, voltando aqui, a trombeta ressoará e Deus descerá para encontro conosco nas nuvens, né? E esse é um fator que o Senhor, quando desce para o encontro com os seus nos ares, a gente passa a entender uma coisa. Que privilégio, né? Do crente, na pessoa bendita de Jesus, com corpo corruptível, e agora recebe um corpo incorruptível, alcança uma viagem tão rápida até os ares, a encontrar com o seu Criador, e ali encontraremos com ele. Depois a Bíblia fala que nós seremos assunto no céu, como ele foi. E uma coisa que me chama a atenção, então Paulo deixa escrito bem claro para nós, que primeiro os mortos serão ressuscitados, mortos em Cristo.
Eu já ouvi uma vez uma mensagem na internet que todos os mortos serão ressuscitados. Isso não é verdade. O toque da trombeta é para os salvos em Cristo Jesus. Então, os salvos para o arrebatamento são pessoas exclusivas. Pessoas que, através da palavra, sem nunca ter visto Jesus, creram e confiaram e aguardaram com a esperança de um dia morar no céu. Então, as pessoas falam assim, mas todos os mortos ressuscitarão, desde Adão até nós presentes. Mas dá para entender que vai ser assim? Os irmãos concordam com isso? Que o toque da trombeta vai ressuscitar todos os mortos ou só os que vão ser salvos? Somente os salvos, né? Somente os salvos. Aqui a gente já tem uma questão que eu acho que nós tratamos na graça, acerca da banalização. A pessoa vive uma vida leviana, bagunçada, depois que ela morre no adultério, morre em tantas outras misérias. Depois que ela morre, a pessoa vai lá no Facebook, no Instagram, e posta assim, que Deus o tem em um bom lugar. Mas que lugar é esse que a Bíblia não fala? A Bíblia não fala desse lugar. A Bíblia fala de céu e de inferno. Porque o fator é esse. O céu é a presença exclusiva de Deus. O inferno é a ausência total de Deus. Então você pensa assim, se aqui na terra nós cremos em Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, as coisas que nós passamos, as lutas, as batalhas, as desavenças que surgem, por que nós suportamos? Porque nós temos o Espírito Santo. A ressurreição de Cristo, por exemplo, foi algo que não dá para explicar. A gente comenta o que está escrito na Bíblia, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Você está procurando um vivo entre os mortos, ele não está mais aqui. Pronto. Se tratando de nós, ele está colocando numa posição que nós vamos, se nós estivermos vivos, vamos ser transformados, os mortos ressuscitados já com o corpo glorificado, e vem para nós uma coisa que também não dá para explicar, irmão Tiago, porque como é que se explica essa transformação tão rápida, tão ligeira? A Bíblia cita num abrir e fechar de um olho. Nós aqui conversando, quantas vezes você já piscou sem perceber? Então a Bíblia dá essa medida para a gente, é muito rápido. E depois os vivos serão arrebatados juntamente conosco, né? No grego, eu peguei aqui uma palavra grega que chama-se harpazo, que quer dizer arrancar brutalmente. Se nós trouxermos agora para a Bíblia, esse arrancar brutalmente quer dizer assim, não importa o que você esteja fazendo ou ocupado, você será resgatado. Glória a Deus. Isso é tremendo para nós, é coisa extraordinária para nós. Porque o interessante, irmão Márcio, é que você não precisa qualificação de vida financeira, cultural, para ser arrebatado. Você só precisa crer em Jesus, de todo o teu coração. Entregar a tua vida para Ele. Eu costumo falar na igreja que Deus, quando me chamou, Ele não pediu currículo. Ele só mandou vir como eu estou, ou como estava. Então, é muito fundamental para nós a necessidade de sermos arrebatados. Para nós é fundamental. O crente que não tiver esse pensamento de um dia ser transformado e depois arrebatado, ele está perdendo tempo na igreja. E agora em Coríntios, capítulo 15, 53, nosso irmão Márcio leu também. Quer ler de novo aí, irmão Márcio? Porque convém que isto que é incorruptível, que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade. Então, o Paulo ele quer dizer assim, esse corpo nosso aqui não suporta. Porque ele é um corpo contaminável, né? Doença, ele pega fácil. Se muda o clima, ele já sente frio. É um corpo frágil. Mas está tratando aqui de um corpo glorificado. Eu não consegui achar para mim, trazer para os irmãos, o que é um corpo glorificado. Mas na minha experiência que eu tive, depois eu falo para os irmãos,
é muito além da nossa cabeça. Glória a Deus. É muito além. Então Paulo estava dizendo, olha, é necessária essa transformação. É necessária essa mudança. Porque para quem já viajou de avião, de porte grande, a gente vê ele sair do chão. Depois não sente a velocidade que ele está. Aí aparece na tela a velocidade dele. A gente fica assim, entendendo uma coisa. Quanto é necessário para o homem subir numa nave e sair dessa atmosfera? E Deus está oferecendo uma viagem sem nenhum instrumento. Precisa o corpo estar transformado. Só isso. Para nós é difícil até entender, mas para Deus isso é muito fácil. Então, um Deus que criou um ser humano, o que é para ele transformar esse corpo para viver com ele lá no céu? Não é nada. Então eu fico assim, aguardando, ansioso. Às vezes quando eu fico doente, eu penso assim, será que Deus vai me levar nessa doença já? Eu fico pensando, eu sempre pensei nisso. E a gente fica assim, meditando às vezes nas coisas de Deus. Eu mesmo, quando estou em casa sozinho, meditando, eu choro, eu me emociono, porque é um livro, irmão, que é vivo. Esse livro é vivo, ele tem vida. E as pessoas não compreendem isso, infelizmente não compreendem. Porque esse livro é o único livro que alimenta uma alma que aceitou Jesus. É o único material que o Espírito Santo usa para te abençoar, é esse livro, é a Escritura Sagrada. O fator permanecer com Cristo, a gente agora tira um ponto interessante aqui na Terra, aqueles que permanecem na igreja e aqueles que saem da igreja. É como você rejeitar o que está preparado para nós, que eu creio que já está preparado. Então o arrebatamento é para os fiéis. Não tem outra classe de gente aqui na terra para ser arrebatado, a não ser os fiéis. Porque os fiéis encheram o seu coração dessa palavra. E é o material suficiente para o Espírito Santo transformar e levar o assunto ao céu. E depois vão permanecer com Cristo para sempre. E Paulo, em Tessalonicenses 4,17, ele diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é uma parte bem básica do arrebatamento, na simplicidade a pessoa entender, porque se nós formos aprofundar, tem milhares de versículos na Bíblia que falam do arrebatamento. E esse arrebatamento que o senhor falou agora, então, é o arrebatamento da igreja. Da igreja. E o arrebatamento de sentidos, o que seria? Qual a referência que a gente tem bíblica? Sim. O que seria propriamente o arrebatamento de sentidos? Eu separei aqui, pastor Tiago, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Diz assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passaria as visões e revelações do Senhor. Aí vem 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 26 anos, aqui Paulo fala 14 anos, foi a data dele, a minha data é 26 anos, foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, é a minha realidade essa. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Então, o arrebatamento de Paulo, apóstolo Paulo, Deus continua fazendo o mesmo até hoje. De vez em quando arrebata um para mostrar a sua glória. Aleluia. Se eu me emocionar muito com isso e parar de contar, é porque cheguei na parte que não é para contar. Tá, irmão? Então o coração fecha assim, porque cheguei em parte que é para parar. Eu lembro, irmão Márcio, que era uma segunda-feira na Guilhermina. Culto administrativo. Culto administrativo, dia 28 de outubro de 1996.
96. 96, faz 26 anos. Itajubá 207. Itajubá 207. Eu lembro que é ali que a gente percebe que um pastor de igreja, quando ele é chamado por Deus, ele tem discernimento. Do mais profundo que você imagina, que se tratando de Deus, ele tem discernimento primeiro que qualquer um de nós. Então, quem pregou nesse dia foi o pastor Marcos Antônio de Moraes. E ele desceu do púlpito, o pastor falou, irmão, desça do púlpito e abençoa o povo. Na simplicidade assim. Mas nós não sabíamos o que Deus tinha preparado para finalizar o culto. E naquele dia eu lembro que muitas pessoas caíram, o toque caía, Deus abençoou de uma forma tremenda, mas eu lembro também que o povo que era tocado caía para trás e eu caí para frente. Eu caí para frente por cima daquele tapume. Caí para frente assim e eu lembro ser tocado por alguém tentando me ajudar, mas eu não senti nada, não foi um tombo, Deus pôs eu ali inerte para fazer o que Ele quis. Então quando eu caí, eu lembro que eu saí do meu corpo, eu via meu corpo no chão e fui subindo. E interessante, irmão Márcio, que eu via o povo todo de branco e outros com uma roupa tipo cinza escuro, sabe? Quase chegando em preto. Eu via isso tudo. E eu contemplando aquilo e fui perdendo. No final de tudo eu vi um ponto branco só assim. A minha vista só enxergava um ponto branco assim. E eu fui arrebatado. E aí, uma coisa me chama a atenção. Foi pouco tempo na minha mente. Mas quando nós fomos olhar no relógio, já passaram de 2 horas da manhã. Foi muito rápido. Para eu lá, né? E quando eu cheguei no lugar, que eu não sei explicar que lugar era aquele, eu não conseguia ver nada, só ouvia uma voz. E a voz falava assim, o nosso visitante já se encontra no lugar celestial. Glória a Deus. Oh, aleluia. E aquela voz, irmão, era uma voz que já era suficiente para nos fortalecer, era uma voz diferente. Não era um vocabulário humano, era um termo que a minha mente entendia. E eu lembro que daquele momento em diante, a outra voz falou, aproxime o nosso visitante para o lugar celestial. Então, é como se eu estivesse na área para chegar em algum lugar. E eu olhava para o lado assim, e olhava para o outro, mas não era o meu movimento humano, já era algo do céu. E essa experiência eu tiro como será nós lá no céu, nossa mente, nosso corpo, porque, irmãos, eu lembro que quando me trouxeram, eu fui conduzido para o lugar celestial, ali começou, eu vou falar assim, uma metamorfose para mim, porque eu comecei como se estivesse me desfazendo assim. Aí veio um anjo de um lado, um anjo do outro, um semblante extraordinário, coisa que não se conta, não dá para contar como é que era a beleza, a maravilha, o esplendor daquele anjo. E com a bandeja na mão, e dentro tiraram um cordel assim, de ouro, tipo como se fosse um cordão, mas só que era de ouro. E a minha mente ali já começou a identificava as coisas fácil. Aí puxou aquele cordão de cima daquela bandeja e passou em mim assim, puxou para frente e amarrou, puxou para o lado assim. Ficou empendurado assim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, grande Deus. E ali eu pensava que eu só era para contemplar o que estava vendo. Mas de repente veio uma nuvem e começou a tomar forma de um corpo humano. E parou assim, bem próximo de mim. Mas tinha formato de orelha, tinha formato de boca, de nariz, mas era nuvem. Normal assim, igual a nossa, mas era tudo de nuvem. E o que mais me chamava a atenção
é quando me fortalecer aquele cordão de ouro é para me estruturar. Porque eu estava frágil ali. E aquele cordel colocaram em mim assim, me fortaleceu. Eu fiquei um gigante. Fiquei muito forte e apto para estar ali. Que eu comecei a movimentar de uma forma que aqui na Terra não consegue. E sabe, Márcio, que a gente que lê a Bíblia, a gente encontra aqui anjos, né, de Deus. Anjo que encontrou para trazer a notícia do nascimento de Jesus. Anjo que veio falar com Abraão e comeu na casa de Abraão. E essa coisa maravilhosa toda. Mas a gente não imagina a reverência que ele tem conosco. Esses anjos lá no céu. Ao ponto que ele veio com a bandeja, cabeça baixa, chegou perto de mim, passou o cordel de ouro e andou sem dar as costas para mim, até que perdi ele de vista. Para você ver a reverência e o valor que nós temos lá no céu. Esse valor, irmãos, o diabo sabe mais do que nós mesmos, o valor que nós temos para Deus. E a reverência desse anjo me chamou muita atenção. E agora vem a parte mais significante. A voz que saía daquela boca, daquela nuvem em formato de ser humano. E me chamou pelo meu nome. João. E eu abaixava a cabeça assim, tudo era automático assim. Parece que o relacionamento era reverencial. Aí eu abaixava a cabeça assim e saía da minha boca, estou aqui. Eu respondia com precisão, como se eu estivesse na mesma linhagem, na mesma... Sintonia. Sintonia não, é outra coisa, na mesma capacidade de pensamento. Ah, ok. Assim, aí ele apontou para uma parede e perguntou, João, o que vê? Aí eu falava, uma parede de ouro maciço. Aí a voz falava assim, contempla. Quando eu contemplava, a minha narrativa para ele era numa precisão, pode-se falar 100% precisa. É uma parede de ouro maciço, contempla. Aí eu contemplava atrás da parede, o que estava atrás. Você vê o poder da visão como já era diferente. Aí o que vê? Aí eu falo, vejo muitos anjos. E o que ele traz nas mãos? Aí eu falava, espada, contempla. Ele queria que eu tivesse a identificação de as armas que existem aqui na Terra, que eu me conheço como espada, não passa de um ferro. Lá é espada de prata polida. Aqui nós temos prata fosca, nós não temos prata polida aqui na Terra. Aí eu vejo espada de prata polida. Pois bem, aquela voz suave, irmão, que meu corpo tremia. Ao ponto que cheguei ao momento de recuar para trás, os anjos vindo de novo e ajustar de novo. Oh, glória a Deus. Até a ciência de Deus é coisa extraordinária. Cada ajuste te firmava. Me firmava mais, porque ele ia me levar mais para profundo ainda. E uma coisa que ele me mostrou, que ficou bem gravado, foi que eu passava assim, numa avenida e aquela formação do corpo humano da nuvem me acompanhava assim, mas eu queria olhar para trás, a minha mente desrespeitava o meu querer olhar para trás. É para olhar para lá. Ele está aqui. Vinha assim aquele reflexo para não tirar a visão daqui. Aí nós passamos por um lugar que ele falava assim, adianta teus passos. O que vê? Eu olhava para o chão assim, eu vejo pó de ouro. Toma em tuas mãos. Aí eu abaixava assim, feche nas tuas mãos agora. Aí eu fechava, não sobrava um grão nas minhas mãos. Aí ele citava o versículo bíblico. Eu tenho o ouro e tenho a prata. Ele falava assim. Então isso, irmão, meu é ouro, meu é a prata. Então, isso foi me levando mais para dentro daquilo que ele queria comigo ali. Agora, ele me mostra uma pasta. Aí eu olhava para aquela pasta, o que vê? É como se você está aí com aqui atrás, isso aqui é uma pasta aqui, e eu vejo o que está dentro da pasta.
Sim, a pasta está aberta. E eu falava assim, uma pasta cheia de documentos. Contempla. Aí eu vi o templo pronto. Se tratava desse templo aqui. Esse aqui. Desse templo aqui. Aí isso vai para a mão do meu servo, o meu ungido, o meu escolhido. E eu ficava assim porque eu não raciocinava isso. Ele não permitia. Ele só falava, mas não permitia eu ver aqui na terra. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir um esplendor em mim. Um esplendor. Agora, o nosso Deus, ele, quando eu comecei a sentir esplendor, para ele era a necessidade de eu querer ficar. Começou a gerar em mim eu querer ficar ali. Ele entendeu isso. Aí ele me levou, que vez? Aí, uma porta, Senhor. Eu falava assim, uma porta. Você vê que o relacionamento foi mudando. Uma porta, Senhor. Quer que eu abra para que tu vejas? Aí eu falava, tu sabes. Tu vê que o linguajar era igualzinho dos discípulos com Jesus aqui na terra. Isso não é um aprendizado meu aqui na terra, não tinha isso. Aí ele, eu vou abrir para que tu vejas. Ele abriu e me mostrou Cubatão. Mas era coisa assim, uma velocidade muito precisa, muito rápida. Ele mostrou Cubatão. E ele mostrou um homem na sarjeta. E ele falou, vês quem és? Então ele mostrou o futuro, se eu não tivesse saído de Cubatão. Aí, olha, João, quem é esse homem lá embaixo? Contempla e veja. Aí eu contemplei, era eu, na sarjeta, bêbado, jogado na sarjeta. Aí, por que assim, Senhor? Porque é assim que tu estaria se estivesse lá naquele lugar. Então, quer dizer, eu cheguei à conclusão disso tudo que era Jesus que estava ali. Sim. Jesus. Então, ele mostrou. Depois, ele começou a me indagar uma precisão assim necessária, uma precisão necessária. Você precisa continuar onde você está. E o que me chama a atenção é que foi aqui em Praia Grande que tudo aconteceu na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Referência à obra de Deus, à igreja, foi tudo aqui em Cubatão. Praia Grande. Praia Grande, melhor dizendo, aqui em Praia Grande. E depois, era assim, ele me retornou para outro lugar que eu não vi nem quando saí. A precisão é como se estivesse pensando no lugar, já estava lá. É muito rápido. Aí ele falou, o que tu estás vendo? Aí eu falei, colunas fortes e brilhantes. Já viste isso lá na terra? Aí eu falei assim, nunca. Elas são muito, muito especiais, muito bonitas. A ornamentação dela é diferenciada. E ele falou assim, tente contar para alguém um dia como essa coluna, se tu vais lembrar. Ou vai desenhar. Como se tivesse um homem conversando com outro homem. Muito interessante. E depois, eu me sentia assim, desejoso de ficar lá. Aí, ele falou assim, só não pode. Você vai descer. Lá você será muito útil. Aí eu lembro que ele falou para mim assim, tu vai levar no coração mensagens. Mas não disse que mensagem. Ele só disse assim, tu vai levar no coração mensagens. E eu, quando me vi, estava voltando pro meu corpo. Cheguei a ver meu corpo, fui descendo. Aí quando eu despertei, eu lembro como fosse hoje. O pastor Pedro Paulino me colocou sentado no banco, só que eu não via o Pedro Paulino, eu via um anjo. Aí encostei a cabeça nele, do ombro dele assim, foi um repouso para mim. Porque aquele corpo, eu creio que ele ainda pegou algo de muito especial, que ele não estava com força, ele não tinha força nem para levantar do chão. E depois que me compus direitinho no corpo, que eu fui falar, não saía a voz. Saía a língua estranha.
que assustava. O presbítero Adalto disse que assustava muito quando falava. E fiquei ali, sentado no banco, um chegava, falava, não entendia nada. Ô, João, só uma pergunta. A hora que o senhor foi arrebatado, que horas era mais ou menos? Depois da palavra. Era depois da palavra, umas quase 10 horas. Quase 10 horas. 4 horas de experiência. 4 horas. Foi. Quase 10 horas. E quando eu voltei, era coisa assim de quase 1 da manhã. Não, uma. Porque nós ficamos lá até 4 horas da manhã. Ah, o pessoal sim. conversando Entendi. comigo. Então, qualquer irmão que se aproximava para falar comigo, saía preocupado e com medo. Esse é o testemunho que o Adalto me conta. E depois chamaram o pastor Jango 3 vezes. Aí eu vou lá ver. O senhor nessa hora está na igreja. Estou na igreja. Tá. Só que não tinha força para ir para lugar nenhum. Sim? Estava sentado ali. Aí o pastor só falou assim, João, sou eu, Jango. Me acompanhou para o gabinete. Eu acompanhei ele. Natural, assim. Sei como as coisas são Sim. diferentes. Chamada por Deus. Gente, se o ser humano conscientizasse, não é uma chamada para ser papa, irmão. Ser pastor não é uma chamada para ser papa, para ser padre, para ser um espírita, um chefe de terreiro, não. É algo do céu. É como se você falasse, quem é aquele homem? É um pastor que representa Jesus. É Jesus agora aqui. Então, ele chamou e a minha consciência captou e seguiu ele para o gabinete. O gabinete não era igual está hoje, não. Era apertadinho. O Rodrigo lembra bem disso, era muito apertado. Mas não tinha espaço para ninguém entrar, não. Estava cheio lá dentro. E Deus foi falando através de mim para cada um que estava na sala. E uma coisa que marcou muito foi a irmã Marilene. Ela virou para mim e falou assim, irmão João, Deus não mandou falar nada para mim? Aí falou, claro, filha, que ele mandou falar contigo. Não te preocupes com teus filhos. Dele cuido eu, diz o Senhor. Glória a Deus. O que tu vê nos teus filhos hoje, tu verás maravilha amanhã. Porque naquela época ela tinha assim muito problema com o neto, com a Lorene. E então ela orava muito. Ela era uma mulher que estava assim, querendo o agir de Deus nos filhos, na família, né? E Deus deu essa vitória para a irmã Marilene. E engraçado, a irmã Ruth Domingos, Deus falou com ela também. Tu nunca será vista, mas o céu te contempla tudo que você fizer. Glória a Deus. Com a irmã Ruth Domingos. E depois daquele menino, o marido da Iracema, Deus falou com ele também. O irmão Toninho. Deus falou com ele assim, eu lembro como se fosse hoje. Filho, as consequências não impedem a tua presença um dia no céu. Quer dizer, tudo que ele passar não pode se comparar com o que ele vai ver no céu. Quer dizer, se ele continuar, já é uma garantia de Deus que ele vai morar no céu. Um privilégio, né? E depois foi passando para o pastor Jango o assunto da mala amarelinha, com um documento dentro, que se realizaria uma construção do templo. Tudo foi bem esclarecido e Deus abençoou muito. E ao término de tudo, eu estava cansado, muito cansado. Que eu sentava, bebia água, mas o corpo estava ainda surpreso com o que recebeu. E uma coisa que me ficou até hoje foi Deus mudou a minha língua estranha. Mudou mesmo. A gente pensa que estamos dominando, não dominamos nada. Deus usa uma pessoa na igreja da forma que Ele quer. Porque eu lembro que logo nos primeiros meses, depois do arrebatamento, houve outros cultos maravilhosos, de cura divina, batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que uma irmã me escolheu para orar por ela. E eu lembro que eu levantei a mão e saiu língua estranha, ela caiu sentada no banco. A sorte dela, tinha um banco atrás dela esperando ela sentada. E ali ela ficou, ninguém deu crédito para ela, estava ali. Essa irmã, eu não lembro se ela está em Santos ou está em Cubatão, na igreja de Cubatão. É uma magrinha que tinha aqui em Praia Grande. E essa irmã era um pouquinho problemática com a família. Mas naquele dia ali ela saiu diferente. Isso é diferente.
e Deus começou a abençoar na vida dela. Depois ela, não sei o paradeiro dela, sei que ela saiu daqui muito, muito maravilhada. E eu aprendi muito com isso, mamãe, porque daquele dia em diante eu me achei assim como se fosse um homem escolhido por Deus para servir a obra de Deus. E a prova é que Deus me deu muito material de tolerância na minha vida. Aprendi a ser tolerante. Porque o homem de Deus, irmão Márcio, que tem o Espírito Santo, ele não pode ser quadrado nem rabugento. Ele tem que ser alegre. Eu lembro que eu convivi com o pastor Correia um período muito curto, mas era um homem muito brincalhão, muito alegre. Ele tinha a esperança da vinda de Jesus para... Ele acordou, abriu os olhos e tinha esperança que dali diante que Jesus podia vir. Ele vivia assim, essa esperança. E ficou para trás muita coisa do arrebatamento que a mente falha, né, para trazer. Mas eu só digo uma coisa para os irmãos: o céu é real. Os anjos são reais. Glória a Deus. A glória de Deus é real. O que nos aguarda, irmão, é além dos nossos pensamentos. A forma que nós vamos adquirir lá no céu, tanto na mente como no corpo, é coisa que na terra não tem. Porque eu pude degustar de alguns momentos, que eu não tenho precisão de falar o tempo que foi, da minha rapidez de raciocínio, da minha agilidade para caminhar, tá aqui, daqui a pouco tá lá, rápido demais. Então, e a mente contemplar coisas que está atrás aqui, que a gente contemplar, a parede de ouro puro, eu contemplar o que está atrás, tem que ser um olho poderoso. Para você ter uma ideia, Deus permitiu eu ver os anjos, né, e a quantidade. E ele citou o versículo bíblico: mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. Ele citava versículos bíblicos. Então você vê que isso aqui é um livro real. É um livro divino. Isso aqui, o céu conhece isso aqui. O Espírito Santo conhece isso aqui. Nós estamos colocando isso dentro de nós, agora colocamos coisas estranhas. O Espírito Santo tem ciúme. Ele reclama, ele recorre, ele cobra da gente. Então, às vezes eu estou assistindo televisão, eu não consigo mais estar assistindo televisão, tem uma cena que desagrada os olhos, eu não consigo ficar, eu mexo no controle e tiro, não consigo ficar. Isso desde aquela época. Então, o poder de Deus transformador, tanto na vida espiritual como na material, é muito poderoso. É muito poderoso. É acima dos nossos limites. É acima dos nossos limites. Eu ainda lembro que ele falou da minha mulher. Eu ainda lembro disso. E eu falei assim: Senhor, a minha esposa tem algumas coisinhas, precisa corrigir a doença. E ele falou assim: dela cuido eu. Falou assim: dela cuido eu. Foi bem claro. Então, quer dizer, a minha mulher é um tipo de mulher, irmão, mas se eu estou na rua e ela pensa em comer alguma coisa, deseja, Deus me toca lá e eu passo, compro, chego em casa. Como é que você sabia disso? Isso é normal nas nossas vidas lá, é normal. Então, eu louvo a Deus, irmão, de estar aqui com vocês, e também fico devendo para vocês, porque ficou muita coisa para trás que eu lembrando, eu vou anotar, e em outra oportunidade eu trago para os irmãos, porque uma coisa também que eu me lembrei agora foi a praça que eu vi lá. Era tão cristalina a água que não parecia água, parecia mais um vidro, de tão cristalina. E ele não falou nada dessa praça. Eu também só olhei, não quis perguntar nada, não veio nada. E lá na frente, quando eu penso que eu lembrei da praça, ele falou: não é para esse tempo. Vinha automaticamente: não é para esse tempo. Era muito bonita, meu Márcio. Muito bonita. A gente vê uma praça bem feita aqui no mundo, a gente fica encantado, né? Mas é muito mais do que a gente imagina. Porque a gente vê o cuidado de Deus com a gente, né? Ele só vai ver, não vai saber de nada dessa praça. Eu pude ver. E eu chorei muito quando eu desci, eu chorava muito. Porque Deus, Ele quis mostrar para mim isso. Porque Ele precisava trabalhar comigo de outra forma. E não assim. Deus não quer que eu seja assim um pastor dono de obra. Ele quer que eu ajude a obra.
Porque todas as vezes que me ofereceram igreja, Márcio, não vinha nenhum desejo. Eu já ganhei igreja com tudo dentro, membro e tudo. E eu fiquei assim, não é para mim. Deus falou que isso não é para mim. E a gente vê que Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, irmão Tiago. Por mais que você ache que sofreu aqui, vale a pena continuar. Estamos mais perto para chegar do que voltar para trás. Nós já percorremos bastante. Nós estamos bem pertinho da vitória maior. Glória a Deus. Que é o arrebatamento da igreja. Nós voltamos no arrebatamento aí. Glória a Deus. Arrebatamento da igreja. Então, eu agradeço os irmãos. Amém. Por essa oportunidade rica, né, e maravilhosa. Que eu possa lembrar de bastante coisa, anotar. Amém. E trazer para os irmãos em outra oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão João, que Jesus abençoe a sua vida. É um dia hoje, talvez, o que nós menos falamos, né? A gente já fala muito pouco, o Rodrigo fala, não dá para falar. Eu fico imaginando, irmão João, 2 tipos de crente. Os que acreditam nesta palavra, na sua e nesta. É verdade. Que a Bíblia diz que esta é fiel e verdadeira. E nos que não creem, e é muito triste porque isso gera consequência para a eternidade. E nesse lugar que o Senhor foi, e no que a Bíblia também me diz, que é igual, a mesma coisa, eu quero estar lá. Aleluia. E nós... Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo, Márcio. Todos nós temos que ter esse desejo de um dia estar lá. Exatamente. Porque é gratificante. É muito gratificante. O nosso corpo, ele é muito frágil para suportar a presença de Deus. E o apóstolo Paulo, ele citou que é necessário nós recebemos um corpo glorificado. Deixar o corpo corruptível e adquirir o incorruptível. E passar a ter um corpo que a doença não tem acesso. Um corpo que não mais vê a morte. Que coisa tremenda, né? Um corpo que não mais vê a morte. Um corpo que nada o abala. Uma mente que nada vai abalar a tua mente. Glória a Deus. Então, louvo a Deus. Irmão João, deixe uma palavra para quem está doente, pode ser? Desanimado, triste, afastado da igreja, alguém que está sofrendo, talvez na sua mente, talvez no seu corpo, alguém que esteja agora internado no hospital e precisa ouvir uma palavra de Deus. Certo. Esse é o momento do senhor agora olhar para a câmera lá, Certo. E deixar uma palavra direto para o coração daquele que está te assistindo. A Bíblia nos fala de uma mulher que ela tinha a última esperança, que era o seu filho, a viúva de Naim. Está em Lucas, né? E ali, aquela mulher perdeu a sua esperança, o filho veio a morrer. Veio a morrer e o desespero entrou naquela mulher. E ela caminhando para enterrar o filho, o único filho, a sua esperança de substituir o seu pai que tinha partido. E choro e lágrima e perda, mas de repente chegou Jesus ao encontro daquela mulher e disse para ela: não chores mais. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo que pode estar diante desse vídeo, eu quero te dizer: o que é a tua doença para um Deus que levanta morto? Para um Deus que encontra uma mãe chorando e fala para ela: não chores. A ressurreição chegou e dá vida para aquele jovem. Então a tua doença para o Senhor não é nada. Creia nele e Ele vai te dar a cura. Ele vai te dar o conforto.
O teu problema Deus resolve. Ele tem recursos para resolver o teu problema. Creia nele. Acredite que tudo vai para o lugar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Irmão João, Deus abençoe. Que alegria ter o Senhor conosco. Estamos encerrando mais um podcast. Mais uma noite de bênção, não é, irmão Tadeu? Com certeza. Nós queremos abençoar a tua casa. Divulgue esse vídeo, passe para o máximo de pessoas. Nós temos percebido que temos muitas visualizações e temos poucas pessoas que se inscrevem. Sim. Então, por gentileza, se inscreva lá, adiciona o sininho, compartilhe na sua família. Com certeza alguém será edificado e abençoado por esta tão maravilhosa palavra. O céu é real. É real. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém.